Calma aí. Vou começar a gravar. Professora, eu já tô muito feliz. Porque o Matheus voltou pra casa e o neném também voltou. Que lindo! Você foi lá? Fui. Muito fofo. Então, só recapitulando. Aula normal? Por lá, ó. Então, só para vocês saberem, tá bom? Tá aí na tela, ó, uma palestra online amanhã às 14 horas, pelo Zoom, tá bom? O tema vai ser o uso responsável da internet, Tá. com a doutora Vânia Cortes Tobias, tá bom? Vai falar coisa que não sabe, né? Hã? Ô, professora, vai ter Falar coisas que a gente não sabe, né? vai permitir password? Vai ter o quê? Meeting password para colocar? I don't know. I don't know. I don't know. Deixa eu ver se tem. Peraí. Porque elas já mandaram o link. Daí os adultos também têm que ir pro. Eu também vou participar. Então, Mas amanhã... Hã? Os adultos também têm que ir com as crianças na aula online? Se puder participar, vai ser bem legal, né? É, as crianças Tá também bom. têm que ir? Claro, é para vocês. É para Obrigatório? vocês. Não é para o pai e para a mãe, é para vocês. Vai ser obrigatório? É bom participar. É bom participar. Conta comigo, por causa que minha mãe vai me forçar a fazer isso. Vai me forçar a fazer. É uma palestra que foi preparada para os alunos, tá? Se os pais puderem assistir, vai ser bem legal, claro, né? E eu também vou assistir, né? Vou assistir como mãe, como professora, depois para puxar a orelha de vocês, se precisar. Puxa a orelha. Lógico, quem não participar, eu puxo a orelha. Puxa a orelha de todo mundo. Mas é lá na escola ou é pelo Professor, Pelo Zoom, tá bom? Aí, Você então, falou dependendo do horário que acabar, a gente vai ter aula assim, tá bom? vou falar uma coisa. Eles vão mandar o link, né? Vai. Aí, a diferença é que eu não vou mandar a lição para ler hoje, porque se não tiver matéria amanhã, só tiver na sexta-feira, é outro conteúdo, né? Então, eu vou deixar sem a leitura da antecipada da aula de amanhã. Tá bom? Vamos começar? Vamos? Então, hoje a gente vai falar de geografia. Vocês viram que eu mandei o conteúdo praticamente de todo o conteúdo de geografia. A geografia é bem pequenininho. Só que na hora que eu for pôr lá no Sponte, vai ter a lição do livro e vai ter uma pesquisa que eu vou pedir para vocês fazerem, para a gente concluir esse conteúdo valendo nota. Tá bom? Então, agora... Opa, já tem uma pergunta aqui na página 260. Senta, certo. Já estou. Então, hoje, vamos parar de rabiscar a tela aí, Terceira, por favor. Então, é assim, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. A gente vai falar de vegetação, tá? Vegetação é um termo que a gente utiliza para identificar a vida vegetal de uma região, tá? O que é importante a gente perceber, vocês já leram, e se não leram, a gente vai falar também, é que a gente não vai falar da vegetação só do Brasil, né? A gente vai falar da vegetação de uma forma bem geral, e vocês vão perceber que algumas coisas não vai ter no Brasil, outras coisas vão ter no Brasil por conta do clima, né? Por conta das condições naturais, né? Da própria natureza e também da região, das condições humanas dessa região, tá bom? Então, aí, na primeira imagem que a gente vê a floresta amazônica, que ela é predominante na região norte do Brasil e é uma das florestas mais importantes no mundo. Por
porque existe uma concentração de biodiversidade muito grande. Vocês lembram o que é biodiversidade? A gente já falou isso nas nossas aulas. Lembram? Eu não me lembro. Não? Então, biodiversidade é Eu eu lembro ia que a falar gente fartura, mas não é essa a palavra correta. É a grande variedade que a gente tem, tanto de fauna quanto flora, tá? Ou seja, tanto na parte de vegetal, né, quanto na animal. Né? Então, a floresta amazônica, até pouco tempo atrás, as pessoas falavam assim, é o pulmão do mundo. Mas ela não é o pulmão do mundo, né? Ela não faz todo esse processo de fotossíntese, de liberação e produção de carbono e oxigênio. Ela não é o grande pulmão do mundo, mas ela é a principal floresta do mundo. E hoje existe uma grande discussão em torno da floresta amazônica por conta do desmatamento. Né? Existe, Luísa, tá bom, obrigada, não precisa ficar mandando isso toda hora, tá bom? Então, assim, existe uma grande discussão hoje com relação à floresta amazônica, porque o IPHAN, que é um instituto que mede a qualidade da biodiversidade, vamos colocar dessa forma, de forma bem simples, né? Ele já apontou que aumentou muito o desmatamento e a queimada na Amazônia. Então, a Amazônia ela é hoje um assunto de discussão mundial, né? O mundo todo se preocupa com a Amazônia por conta dessa biodiversidade que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, vocês vejam aí que ela é uma floresta bem verde e que a gente vai ver também nessas imagens um grande... a gente visualiza a água, né? Também é uma grande riqueza, certo? Na imagem de baixo, a gente vai ver o cerrado, tá? O cerrado, ela tem uma vegetação bem característica. Vocês vejam aí que não é mato alto, nem muitas árvores, né? É uma coisa mais baixinha, de poucas árvores, poucas plantas, que fica mais na região central do nosso país, tá bom? Mais na região centro-oeste. A próxima imagem que a gente vai ver é a imagem com a mata das araucárias, que é uma vegetação muito típica da região do sul do Brasil. São árvores que a gente vai ver com esse desenho sempre para cima, né? Aí é uma imagem do Parque Central do Estadual do Caracol, que fica em Canelas, no Rio Grande do Sul. Então, vendo a diferença, olha lá, da primeira imagem que a gente viu, para ser do Cerrado, agora a gente está vendo para a mata de araucárias, que está no Rio Grande do Sul, né, que já são mais arborizado. E agora a gente está vendo a caatinga. Olha lá, a caatinga é um tipo de vegetação muito característica do sertão nordestino, do norte de Minas Gerais, por conta do calor, né? E vocês vejam que a gente já não tem mais a grama, por exemplo, certo? A gente já não vê essa mata, mata mais rasteirinha. A gente vê tipos de plantas muito parecidas com... não são plantas, não são árvores, né? São outros tipos de plantas que precisam menos de água, porque é uma região com pouca água, tá certo? Então, a gente vê uma região com mais terra do que vegetação, né? Então, a gente vai ver um pouquinho disso. Então, a vegetação é o termo que a gente dá para o que a gente vai estudar agora, que vai variar de acordo com as condições climáticas desse local, de umidade desse local e de temperatura desse local, tá? Vamos ver primeiro o deserto. Só um minutinho, por favor.
Então, aqui, a primeira vegetação que a gente vai ver é a do deserto, tá? O deserto ela é uma vegetação muito típica dessas regiões mais secas e quentes, onde a quantidade de chuva ela é muito pouquinha, é muito baixa. Então, vai dificultar o desenvolvimento da vegetação, vai dificultar o desenvolvimento da vida animal também. Então, a gente vai encontrar aí nessa região a gente vai ver mais terra do que vegetação, se vocês puderem observar aí. Árvores um pouco mais baixas, né? A gente vai ver umas moitinhas, né? Não chega a ser uma árvore, né? Então, a gente vê mais terra, pouca vegetação, uma vegetação mais rasteira, mas não chega a ser grama verde, certo? E esse tipo de vegetação que a gente encontra nos desertos, a gente vai encontrar nos desertos da África, nos desertos do Saara e um pouquinho na América do Sul, como no deserto do Atacama, que é no México. Tá bom? Então, esse tipo de vegetação é de regiões mais áridas. E aí, o que são áridos? Aí o vocabulário já mostra pra gente, ó. Seco e sem umidade. Então, a gente não tem a chuva em excesso, é muito pouquinho. E a vida dela também é um pouco diferente, né? É muito quente, é muito calor, não chove. É bem diferente da nossa realidade, por exemplo. Aqui a gente está vendo uma vegetação que a gente chama de tundra, tá? Ela é uma vegetação predominante nos climas polares. A vegetação, as plantas são mais baixas, mas é composto aí por muitas plantinhas. Vocês já viram aqueles musgos de planta? Quando o papai ou a mamãe compram um vasinho de flor e aí vem aquela plantinha que parece seca, mas é bem baixinha e fica bem encostadinho na terra, a gente chama isso de musgo, tá? Como é uma região que tem degelo no verão, porque tem gelo no inverno, elas têm a raiz delas é muito pequenininha, né? Então o solo é de pequena profundidade. E a tundra ela está presente, como eu falei para vocês, nessas regiões que a gente vai encontrar gelo no inverno e o degelo no verão, elas vão estar no Canadá e na Rússia, certo? Tudo bem até aqui? Vocês lembram daquela imagem que a gente viu, a primeira imagem lá da floresta amazônica? Olha como é diferente aqui, né? Aqui a gente vê a gente vai encontrar muito mais musgos do que necessariamente uma vegetação, tipo uma grama verdinha que a gente encontra nas imagens anteriores, certo? Tudo bem até aqui? Se tiver dúvida, é só ir falando, tá bom? Olha aqui, o livro traz pra gente. O que é clima polar? O clima polar, ele é característico nas regiões mais próximas dos polos da Terra. Lembra que quando a gente abre o mapa mundi, a gente vê as duas extremidades do mapa, né? Então, a gente está falando dos climas polares, que ficam nos polos do globo terrestre. Bem no comecinho e bem no finalzinho. Na próxima imagem vai ter o mapa mundi aberto e a gente vai conseguir visualizar isso um pouquinho melhor. Então, tá aqui, ó. Não sei se está bem claro para vocês, mas a gente está falando dessas regiões, das regiões mais polares, né? Dos polos mesmo, destas pontas aqui, ó. Essas extremas. Tudo bem? Então, são regiões onde a gente tem gelo e degelo, certo? A floresta de coníferas vai ser fácil de vocês perceberem, porque aí a gente está vendo o que a gente chama de pinheirinho. Sabe aquele pinheirinho que as pessoas compram para o Natal? Tem as falsas genéricas, né, de plástico, que a gente compra na loja Americanas, né? E tem aquela que é de verdade, plantadinha, bonitinha, né? Então, a gente está falando dessas aí, certo? Então, elas são
muito comuns nas regiões mais frias, né? Porque nas regiões mais frias é que tem gelo também, certo? Tanto que essas folhas dela, que são mais em formatinho de agulha, ela até começa larga, mas ela vai afinando no final, é porque ela não vai acumular neve, ela vai dificultar. Então, a neve vai passando entre elas, né? Acumula pouca neve nestas árvores, tá? Essas árvores, elas são conhecidas, como eu falei para vocês aí, como pinheirinho de Natal, né? Mas, na verdade, elas se chamam coníferas. Tá? Por quê? Porque elas também têm aquele formato de cone, certo? Ou a árvore de Natal é assim? Ninguém vai falar nada? As árvores de Natal são coníferas porque têm o formato de cone. É um cone. Exatamente. Parece um cone, mas também tem umas pinhatas que parece tipo uma pinhatinha, uma pinhata que vem dessa árvore, não é? Aquela de... Ai, como é que eu vou falar? Parece que é madeira, que ela vai fazendo assim. É essa que você está falando? Eu tenho essa. Essa não é dessa árvore, não. É uma outra árvore, tá? É de outro tipo de pinheirinho. Então, por estar em regiões de temperaturas mais baixas, a gente vai encontrar elas também no Canadá e na Rússia, né? Que são as regiões, mas em regiões não tão frias como a gente está pensando, né? Ela tem uma exposição um pouco de clima temperado, porque aí no inverno tem gelo, no verão tem o degelo, então essa árvore ela vai estar não no frio extremo, mas no frio mais temperado, tá? Nem tão frio, nem tão calor. Essa imagem que a gente viu, ela está na Ucrânia, na Rússia, tá bom? E aí, como vocês puderam ver, não tem gelo, não tem neve, então ela foi tirada durante o verão. O que é o clima temperado continental? É quando ela está ao norte do Trópico de Câncer, ao sul do Trópico de Capricórnio. Essas regiões que a gente está vendo aí no mapa, tá? Ela é considerada continental por conta da distância das faixas litorâneas. Então, ela está longe das praias, tá certo? Florestas tropicais, a gente está falando da nossa área agora, certo? A gente está falando de floresta tropical. Quem já ouviu aquela música assim? Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Né? Jorge Benjor. Ele já dá a dica pra gente, a gente morar num país tropical, tá? Oi. Qual que é a página? Eu cheguei atrasado e não consegui acompanhar vocês. O que você tá falando? A página do livro. É 260. A gente já Muito está obrigada. na 265, 260. tá bom? Aqui, 284. aqui assim, ó, o objetivo desse conteúdo não é que vocês decorem o que é floresta conífera, floresta tropical. Esse não é o objetivo desse conteúdo. O objetivo do conteúdo é que a gente perceba o quão diversificado as florestas do mundo, tá bom? Mas óbvio que na nossa realidade é muito mais fácil da gente entender, né? Então aqui a gente está falando da nossa floresta, da floresta amazônica, por exemplo, tá? Que são florestas muito comuns nas regiões que a gente encontra de uma temperatura média, uma umidade alta. Por quê? Porque a planta ela precisa do calor da água para fazer a fotossíntese, para fazer o processo de respiração e alimentação dela, certo? Então, se a gente encontra um clima muito propício, nossa, quase saiu errado, propício, né? Muito bom para a vegetação e para os animais, a gente vai ter uma abundância disso, né? A gente vai ter uma grande diversidade. Por isso que a gente fala que a floresta tropical ela é rica em biodiversidade, porque ela tem muita vida, né? Então, a gente vai encontrar a floresta tropical num lugar onde tem temperatura média, média para alta, e uma grande umidade de água. Uma grande umidade de água e uma alta
concentração de umidade, tá? Então, a gente tem uma quantidade de chuva muito rica. Então, a gente vai ter uma qualidade, uma biodiversidade maior de fauna e flora, certo? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, mas ainda assim a gente encontra florestas tropicais no Congo, por exemplo, que fica na África. Tudo bem até aqui? Lembrando, assim, só para a gente... deixa eu voltar aqui para a gente ver. A gente está mais ou menos na mesma área. Se a gente olhar para o mapa, a gente vai ver, ó, Brasil e África, tá vendo? Ó, a gente está muito próximo desse clima, né? Não, do clima. Nós estamos numa faixa central de clima. Vocês veem até, por exemplo, que o sul está numa região mais fria do que o sul do Brasil, né? Que é um pedacinho aqui pequenininho, né? Ele está numa região mais fria. Nós estamos numa região mais central, mais tropical. Então, o clima... Só um instantinho. O meu cachorro, chama Maria Luísa, está latindo. Eu vou lembrar ela que eu estou em aula. Só um instantinho. Obrigada. Mas acho que não adiantou, tá vendo? Então, turminha, é isso aí, né? O Brasil, grande parte do Brasil e da África está na mesma faixa. Vocês estão vendo que a gente está na mesma faixa branca? Então, a gente tem mais ou menos a mesma qualidade, né, de biodiversidade. A gente vai ter uma riqueza por conta dessa quantidade de chuva e por conta desse calor. A gente não está nas áreas extremas, onde a gente vai ter frio, né, neve e gelo, degelo. A gente não está dentro dessa faixa, a gente está numa faixa de uma área mais tropical, né? Por isso a biodiversidade da floresta amazônica é tão linda e tão grande, e assim também a gente vai encontrar lá na África, tá bom? Aqui, ó, essa imagem linda, eu adoro dessas imagens. É da floresta amazônica localizada no nosso lindo país. Certo? Só lembrando, aqui no vocabulário eu explico o que é biodiversidade, olha lá. Totalidade da diversidade biológica, fauna e flora de determinada região. Então, quanto mais rico em vegetação e quantidade de espécies de animais, maior é a biodiversidade daquela região. Tudo bem até aqui? Eu sei que eu estou falando muito, mas... Tudo bem até aqui? Agora nós vamos trabalhar. Olha aí que pede o exercício 1. Pode abrir o som de vocês aí e vamos pensar. Página 266, exercício 1. Eu vou colocar lá na luzinha branca para a gente conversar. Ok. Ai, calma aí, professora. Após a leitura das atividades 18 e 19, Foi mais rápido do que eu imaginei. Vocês não fizeram pergunta? A Esther entrou atrasada. Não fez pergunta? Foi mais rápido do que eu imaginei hoje, hein, Esther? Ô, Pro, Oi, meu amor. Pode falar. não, eu já entendi. O Pro, Y é vogal? Não. Consoante. Vamos lá? Então, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui meu celular para ler a pergunta de novo. Então, olha lá. Após a leitura das atividades 18 e 19, que tratam de vegetação, lembrando, estamos entrando nos últimos 10 minutos de aula, a gente volta no link, tá bom? Converse com os amigos e escreva com suas palavras o
que é vegetação? O que é São vegetação? legumes. São Eu sei, professora, eu sei, professora. São Posso falar? basicamente, são Não é basicamente legumes, não, falar? senhor. são Não é legumes, não, Posso senhor. falar, professora? Peraí, tem duas Posso? querendo falar. Vamos lá, Esther. pode, Esther. Vegetação é quando você pensa na natureza, tipo, cuidar da natureza, não cortar muitas árvores. Não, a gente está falando de desmatamento. Ah, Eu quero saber o que é vegetação. Fala, Sossô. Você que pediu para falar, não foi? Sim, e o Matheus também. Tá bom, fala aí. Assim, eu acho que vegetação são vários, tipo, várias frutas, eu acho que é várias. Eu esqueci o nome daquela coisa. Fala que a gente acerta. Vai falando aí que a gente vai ajustando. E tem várias, tipo assim, tem batata, várias coisas, mas eu acho que é isso. Você está indo para o mesmo caminho do Matheus. Não é isso. Quem mais quer falar? A gente não pode confundir vegetação com vegetais. Tá? Vegetais é isso aí. É batata, é cenoura, é chuchu. Adoro chuchu. Quem gosta de chuchu? Minha filha, se estivesse nessa aula, ia falar: credo, mamãe, chuchu. Chuchu, jiló, quiabo, isso é vegetais. E na verdade, beterraba. Beterraba. São vegetais. Vegetação, não. Vegetação, a Maria Luísa está falando cenoura. Vegetação é o quê? Acabamos de falar. Biodiversidade. Está diretamente relacionado à biodiversidade, mas ainda não é vegetação. São florestas tropicais que estão sendo desmatadas pelo... Florestas tropicais. Nós não estamos falando de desmatamento. Volta, Esther. Volta. Mas você disse que vegetação é desmatamento todo. Não. Vegetação não é desmatamento. Desmatamento acontece na vegetação. Agora eu quero saber de vocês o que vocês entenderam do que é vegetação. Vamos lá, deixa eu tirar o seu. O que é vegetação? Florestas tropicais? Floresta tropical é um exemplo de vegetação. Vamos lá. Vou contar o tempo. É um lugar que tem várias árvores. Opa, estamos chegando lá. Várias árvores. Que é tipo só uma tiara floresta. verde, que é só floresta. Estou contando o tempo. Não, E não tem prédio. O que é vegetação? Não sei. Não sei, não. Estou brincando. Vegetação é mais ou menos isso mesmo, né? Então, a gente pode dizer que vegetação é um termo que a gente utiliza para identificar o tipo de vida vegetal de uma região. Tá bom? Então, vamos colocar? Opa, desculpa. Professora, mas Oi. é sobre vegetal. Vegetação. Vegetal e vegetação vegetal, né? É a palavra original. Vegetação é o primitivo de vegetal. Olha, primitivo não, derivado. Então, vegetal é o primitivo, vegetação é derivado. Entretanto, eles têm significados diferentes. Então, vamos escrever do comecinho. Então, ó, vegetação é o tipo... Opa, é o tipo não. É o termo utilizado para identificar a vida vegetal de uma região. Então, só para a gente relembrar. No deserto, a gente vai encontrar matinho? Não vai, porque eu não tenho chuva em abundância. Eu só vou encontrar aquela graminha, aquele matinho que a gente acha lá na pracinha, na frente da escola, onde eu tenho uma quantidade boa de chuva, certo? Exemplo, floresta amazônica. Tá? Então,
a vegetação dos locais são diferentes por conta da sua região e do seu clima e da atividade humana, por exemplo. Tá bom? Então, vegetação é um termo que a gente utiliza para identificar a vida vegetal de uma região. Professora, que barulho é esse? Depende. É a Maria Luísa falando ou a Mariana comendo? Porque tem dois barulhos aqui do meu lado. Tem dois barulhos aqui do meu lado. Uma é a Maria falando, o outro é a Mariana comendo, tá? Uma bagunça nessa casa. Eu nem mostro para vocês, pra vocês não ficarem assustados. Pronto? Todo mundo conseguiu? Professora, você falou em criança e eu escrevi na vida vegetal de uma criança. Então arruma isso aí, pelo amor de Jesus. Tá estável. Fala para sua mãe que a vegetação é da vida vegetal de uma criança. Passa o ano. Corrige aí. Ela vai falar que professora maluca é essa. Professora, se o meu cair, é por causa que a minha conexão tá instável. Tudo bem, sem problemas. Ai, 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 ai. Uns 2 minutinhos antes de começar a aula, minha internet também caiu. Eu espero que não caia durante a aula. Pronto, posso considerar que todo mundo copiou a resposta ou corrigiu. A Luísa pediu para esperar. Ah, não? O Brian levantou a mão. Que foi, Brian? Gatinho, o que foi? Você levantou a mão aí. Tem uma mãozinha sua levantada aqui. Nada, professora. Tá bom, amor? Bom, vou voltar lá para o livro. Opa! Cadê o nosso livro, senhor? Fechou. Que legal. Vamos abrir, então. Ninguém mandou você fechar sozinho o livro. Ele abriu na página errada. Nós estamos na página 66. Professora, Oi. Na página a gente vai voltar só às aulas ano que vem ou vai ser esse ano? Esther, olha, tomara que o anjo da guarda que esteja passando aí por cima da sua cabeça não te escute. Eu quero voltar para as aulas esse ano. Graças a Deus, professora. Verdade, professora. Nessa sou. Pelo amor de Deus. Professora, isso aí é matemática? Não, nós estamos em geografia. Porque a borda tá azul. Não, é que eu estou usando o livro do site, né? Pode ser que tenha uma diferença aí de coisa. Ó, vamos interromper aqui e aí a gente volta no link para a gente voltar aqui na tabela. Combinado? Achei já a página. Beleza, então eu vou encerrar aqui e a gente volta no link. 7 páginas. Exatamente.